Nós temos falado nesta pequena série de mensagens a respeito da intimidade, do relacionamento com Deus, a respeito de diversos riscos espirituais que esta intimidade pode trazer a cada um de nós. Nós vimos na história da peregrinação de Israel no deserto o risco da proximidade excessiva e das boas intenções que terminam por substituir a obediência. Com Uzá, nós aprendemos a não negligenciar a reverência que é devida ao Senhor, permitindo que a proximidade com o sagrado termine por nos tornar insensíveis. Hoje, nesta última mensagem desta pequena série, nós vamos falar a respeito do risco da presunção, de nós julgarmos a outros e a nós mesmos de acordo com as aparências. Existe um tipo de pintura, um tipo de arte chamado trompe-l'œil. Se o meu francês não estiver bom, alguém me perdoe. Mas o estilo trompe-l'œil é um estilo em que o artista ele desenha em duas dimensões. Vocês já devem ter visto essas imagens na internet. Ele desenha em duas dimensões, geralmente numa superfície horizontal. E a impressão que nós temos é de uma figura, de uma ilustração em 3 dimensões. Isso é usado, para que os irmãos tenham pelo menos uma noção, nas transmissões de futebol. Aquelas placas que você vê algumas vezes atrás do gol, que aparecem em pé, mas na verdade elas estão ali, elas são uma faixa ao lado do campo. Esse é o estilo do trompe-l'œil. É um estilo que cria uma ilusão por meio do uso da perspectiva de algo verdadeiro, mas que não passa de uma ilusão dos sentidos. Os sentidos, porém, nos enganam. Muitas vezes, aquilo que à primeira vista parece real, carece de verdade em sua essência. E fato é que nós gostamos de ser iludidos. Quem é que, por falar em 3D, nunca pagou um pouquinho a mais no cinema para assistir um filme em 3 dimensões? Nós gostamos da sensação de profundidade que o sol real pode trazer. O problema é quando essa ilusão se refere ao nosso relacionamento com Cristo. Quando tudo aquilo que nós temos baseia-se tão somente em aparências. Nós presumimos o nosso cristianismo ou o cristianismo dos outros apenas em aspectos externos de moralidade ou de obras. Mas o que de fato há por detrás das nossas peles de cordeiro? Nós olhamos para esse texto bem conhecido da palavra de Deus, que o Senhor Jesus pregou no Sermão do Monte, e vemos aqui um teste infalível que ele nos dá para nós discernirmos aquilo que é verdadeiro do que é falso. Mateus, o Evangelho, tem essencialmente 2 preocupações. A primeira é apresentar Jesus como rei. Jesus é apresentado como aquele rei que haveria de vir, que o Antigo Testamento havia prometido. E uma outra preocupação de Mateus é defender a igreja contra os falsos messias da sua época. E o texto de hoje apresenta tanto um quanto o outro, essa ênfase na soberania, no governo de Cristo, quanto também na falsidade dos falsos mestres. O Sermão do Monte é a constituição do rei, é a lei do Senhor Jesus Cristo. É o rei assentado em seu trono e transmitindo a sua constituição, as suas regras, a sua moral aos seus discípulos. Esse texto também apresenta uma maneira de discernir entre aqueles, já que falamos de discipulado, entre os verdadeiros discípulos de Jesus e os falsos. Aqui no contexto mais próximo do capítulo 7, Jesus está nos mostrando como realizar bons julgamentos. Julgamentos, meus irmãos, são necessários. Esta coisa que tantas vezes nós ouvimos de maneira tão distorcida, de não julgueis para que não sejais julgados, é uma falácia. Na verdade, não existe cristianismo sem discernimento do certo e do errado. Não se pode discernir o certo, não se pode ter um cristianismo verdadeiro sem que nós saibamos o certo e errado, e isso demanda julgamento. Jesus vai mostrar aqui sim, a respeito de julgamentos, que nós não podemos usar uma medida que nós mesmos não estejamos dispostos a seguir. Eu não posso julgar uma outra pessoa por um padrão que eu não queira seguir. Fazer bons julgamentos também demanda uma oração, demanda oração para que Deus nos dê sabedoria.
Ele nos capacite para tanto. Julgar bem significa também fazer escolhas que levem à vida, mesmo que essas escolhas sejam difíceis. Jesus vai falar aqui da porta larga e da porta estreita. Sempre há dois caminhos propostos ao homem. Um desses caminhos é o caminho da porta larga. É o caminho da felicidade, da facilidade, o caminho do conforto. É o caminho daqueles que pretendem viver sem lei, pretendem viver de uma maneira libertina. É o caminho daqueles para quem a graça é um passe livre para o pecado. O caminho daqueles que negam viver uma vida santa, uma vida que honre ao Senhor. Mas o caminho da porta larga também é o caminho do outro extremo, do legalismo, que acredita que o homem pode justificar a si mesmo. É o caminho da moralidade excessiva, baseada em regras do tipo faça isso ou não faça aquilo, dos usos e costumes, daquilo que você deve comer ou não. O caminho daqueles que baseiam a sua salvação na sua caridade, como se a sua caridade nascesse do seu próprio coração e não de Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. É um caminho que eu e você podemos tentar construir, mas que sempre vai terminar no abismo. Irmãos, o caminho da porta larga é um caminho que leva à perdição. O mais triste é que Jesus aponta para o fato de que muitos vão entrar pela porta larga e que estão fadados ao inferno. E o outro caminho é o caminho da porta estreita. O caminho da porta estreita é o caminho difícil da fé que confia exclusivamente nos méritos de Cristo, que lança por terra toda a justiça humana. É o caminho difícil da obediência, que se sujeita à vontade de Deus e que adora ao Rei em seu trono de graça, em serviço e amor. É uma porta estreita pela qual poucos passam, mas que levam à verdadeira intimidade, à verdadeira amizade com Deus. O maior risco que eu e você podemos correr é pensarmos que nós estamos entrando por uma porta, quando na verdade nós estamos entrando pela outra. Outro risco é quando nós recebemos como irmãos aqueles que têm aparência de piedade, mas que ainda precisam de um encontro verdadeiro com Jesus. É possível o exercício de um discernimento seguro, que elimine o risco da presunção, que nos leve à certeza de termos entrado pela porta certa? Será possível isso? Por isso eu quero convidar você hoje a colocar o seu cristianismo em julgamento. O seu cristianismo em julgamento. Perguntando primeiro se a sua doutrina é uma doutrina sadia. Quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que aponta para o caminho largo, que exige dos fiéis uma santidade absoluta, a qual eles mesmos não são capazes de manter. São os falsos profetas que oferecem o evangelho da facilidade, do venha como está e fique como está. Aqueles que querem encher a igreja a qualquer custo como vendilhões de Cristo, renunciando à pregação da palavra, à disciplina, aos princípios da Escritura. A aparência desses é uma aparência mansa, uma aparência humilde, uma aparência santa, mas que traz em si a semente da ruína. Eles são como a besta, descrita lá em Apocalipse 13:11, como um animal que fala como dragão, mas que parecia como cordeiro. Tem uma aparência de cordeiro, mas fala como dragão. São aqueles que arrastam multidões para o inferno por tirarem o foco da cruz. São aqueles que arrasaram a igreja na Europa ao abrir a porta para uma cultura corrompida, sem qualquer filtro. São aqueles que aqui no Brasil enlameiam o nome de Cristo com os seus escândalos. Você os ouve, o seu carisma, a sua verve conquistam, mas o seu evangelho é um falso evangelho. E o seu evangelho? O seu evangelho é um evangelho verdadeiro? Você sabe que é por natureza pecador e que você ofende continuamente a Deus com o seu pecado? Você sabe disso?
Você sabe que por causa do seu pecado você é alguém merecedor da ira divina? Você sabe que você não pode oferecer nada em resgate pela sua alma? Você crê que mesmo sendo pecador, Deus amou você a ponto de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar? Você crê que o sofrimento de Cristo é aquele que estava reservado a você em função do seu pecado? Você crê que Jesus ressuscitou para que um dia você também ressuscite e viva para sempre com Ele? Este é o verdadeiro Evangelho. Se você crê nele, se é este o Evangelho que você anuncia, então você está no caminho certo. Este conhecimento, esta vivência do Evangelho verdadeiro, meus irmãos, é fruto de uma natureza transformada. Dos versos 16 ao verso 20 do nosso texto, é respondida uma pergunta: como é que você reconhece um falso profeta? E Jesus vai dizer: pelos frutos. É pelos frutos que você reconhece. Frutos. Os frutos são o efeito da doutrina falsa. O fruto do falso profeta gera pecado. Gera falta de fé em Cristo, falta de fé na sua cruz, falta de amor à piedade, falta de desejo de santidade. O fruto do falso profeta, meus irmãos, cedo ou tarde irá perecer. É um fruto que não permanece. São frutos maus, frutos inúteis, frutos sem valor que nascem de uma árvore má. A ideia de Jesus é simples e lógica. Uvas e figos não são capazes de nascer de espinheiros. Pé de laranja não vai dar limão. Cada árvore dá o seu fruto segundo a sua espécie. Sendo os falsos profetas gente irregenerada, sem um coração transformado pelo Espírito de Deus, tudo aquilo que nasce do seu coração é fruto mau, porque, como Jesus mesmo nos lembra, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. O Pai, cedo ou tarde, vai cortar a árvore má e lançá-la ao fogo. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Há aqueles, meus irmãos, infelizmente, que chegam à igreja como uma árvore frondosa. Você olha para eles à primeira vista e você se alegra nas suas palavras, você se alegra numa fé vibrante, aparentemente vibrante, mas com o tempo essas pessoas não permanecem. Elas desaparecem sem deixar frutos. Quem tem um ministério pastoral mais longo, os presbíteros da igreja, reverendo João, creio que pode testemunhar disso. Quantas pessoas nós já vimos entrar e passar pelas portas das nossas igrejas que nós nos animamos e pensamos que bênção que esta pessoa será, mas que no final os seus frutos foram frutos maus, ou então não mostraram fruto algum. O fruto de uma doutrina sadia, meus irmãos, nasce de um coração regenerado, da árvore boa plantada em lugar da árvore má. Quer julgar se o seu cristianismo não é uma mera presunção, analise a sua doutrina. Você acredita que o seu evangelho, o evangelho em que você crê, é o evangelho legítimo de Jesus? Você crê que você pode fazer algo para que Deus te ame mais? Você crê que por ser eleito de Deus, você pode viver como qualquer mundano, baseando-se numa falsa segurança de salvação? Cuidado, o seu cristianismo pode ser um cristianismo de lobo em pele de cordeiro. Mas a verdade do nosso cristianismo, meus irmãos, não se prova apenas no que nós cremos ou dizemos, mas também no como nós agimos. Por isso, julgar o nosso cristianismo também demanda respondermos a uma outra pergunta: a sua vida é coerente com a sua fé? Perguntamos primeiro se a sua doutrina é uma doutrina sadia. Agora a pergunta é: sua vida é coerente com a sua fé? Dos versos 21 a 23, nós vemos que um cristianismo verdadeiro nasce de um relacionamento genuíno com Cristo.
Este relacionamento com Cristo, meus irmãos, é um relacionamento que extrapola o nível meramente intelectual. Repare o que se diz aqui nesses versos. É dito Senhor, Senhor, e não meu Senhor. Senhor, Senhor, e não meu Senhor. É um conhecimento de que Jesus é Senhor, mas não existe relacionamento. Pessoas há que sabem que Jesus é Senhor, mas que não o recebem como tal. Sabem que Jesus é Senhor, mas que não o recebem como Senhor. Filipenses 2 nos lembra disso. É dito que todo joelho vai se dobrar. Todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. A questão é que alguns se dobrarão em adoração e outros vão se dobrar em remorso. Outros se dobrarão porque serão forçados a tal. Muitos, não poucos, muitos, no último dia dirão: Senhor, Senhor, eu fui membro da igreja Betel. Senhor, Senhor, eu fui pastor da igreja. Fui um oficial, fui um presbítero. Senhor, Senhor, eu fiz classe de profissão de fé. Amados irmãos, o céu certamente será um lugar de grandes surpresas. Grandes surpresas. Gente que você nem imaginava que vai estar ali. E gente que você presumia, que crente este homem, esta mulher é. E que não estará lá de modo algum. Um relacionamento com Deus é um relacionamento que não se prova nem mesmo através de feitos extraordinários. Jesus, no verso 22, vai falar que esses falsos crentes poderiam até fazer grandes sinais, revelações extrabíblicas, expulsão de demônios, curas extraordinárias, sinais e prodígios. Mas estes sinais, por si só, não são prova de relacionamento com Cristo. Os sinais por si só podem ser frutos de uma farsa, podem ser frutos de uma ação demoníaca. Lembre-se, por exemplo, dos magos de Faraó. Moisés lança o seu cajado, eles lançam as suas varas e ambos se tornam em serpentes. Se nós formos julgar tão somente pelos efeitos, ou Judas não estava entre aqueles que operaram curas, expulsaram demônios quando o Senhor Jesus enviou seus discípulos a pregar? Judas Iscariotes não estava entre eles? Sinais não querem dizer muita coisa. Muitos, não poucos, no último dia dirão: Senhor, Senhor, eu fui líder de ministério. Senhor, Senhor, eu fui missionário. Senhor, Senhor, eu dei comida aos pobres. Que ninguém presuma o seu relacionamento com Cristo apenas por chamá-lo como Senhor ou por trabalhar em nome dele. O nosso relacionamento com Cristo se baseia nele mesmo. Mais do que conhecer a Cristo, irmãos, é necessário ser conhecido por ele. Veja o verso 23. Diante dos anjos, diante de todo o seu povo, diante do Pai, Jesus, como reto juiz, dá o veredito àqueles que o chamavam Senhor, sem ser o Senhor deles. Ele diz: nunca os conheci. Isto porque, meus irmãos, a iniciativa deste relacionamento com Deus não é nossa, mas é dele. Há uma diferença aqui entre conhecimento e amor. Conhecimento e amor. Na Bíblia, conhecer é ter um relacionamento com alguém. É ter relacionamento com. João 6,37 nos lembra que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aquele que o Pai me dá. A iniciativa do relacionamento é dele. É Jesus quem estabelece a nossa amizade consigo. Mas como é que nós podemos saber se nós somos verdadeiramente amigos de Jesus? Eis aqui o segredo.
A sua vida tem de ser coerente com a sua fé. Jesus diz, reprovando a esses falsos mestres: apartai-vos de mim, colocai-vos de lado aqueles que praticam a iniquidade. O inverso, entretanto, é verdadeiro. Aproxime-se àqueles que buscam a santificação. João 15,14 diz: vocês são os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu mando. Isto porque um genuíno encontro com Cristo leva a uma mudança continuada de vida. Quem realmente conhece a Cristo quer e procura deixar o pecado. 2 Timóteo capítulo 2, 19 nos lembra disso. Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Por que é que você chama Jesus de Senhor, mas não faz o que Ele manda? Jesus mesmo fez essa pergunta: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Você não percebe como isso é incoerente? Você não consegue perceber a incoerência disso? Em chamar Jesus de Senhor e não obedecer? Que senhorio é esse? Você se presume discípulo de Jesus, mas você se recusa a estender a mão àquele que sofre. Você se diz discípulo de Jesus, mas você prefere a sua zona de conforto a se expor no anúncio daquele que te salvou. Você se diz discípulo de Cristo, mas você não oferece a outros o mesmo perdão que você recebeu. Você se presume discípulo de Jesus, mas você continua nos mesmos vícios de antes. Você se presume discípulo de Jesus, mas você não vive uma vida de comunhão genuína, uma vida de comunhão sacrificial com o povo de Deus. Onde está a coerência? Cuidado. Cuidado. Porque você pode enganar a todos. A todos. Mas um dia você vai estar diante do reto juiz, do rei. E a este ninguém engana. Você pode enganar a mim, reverendo João, reverendo Adi, presbíteros da igreja, nossos irmãos na fé, mas há alguém muito maior que olha, não aquilo que nós tão somente discernirmos pela aparência, mas o Deus que vê o coração. Amados, a mensagem de hoje não tem o intuito de fazer com que você saia daqui pesaroso ou que você saia daqui com dúvidas na sua relação com Cristo, no seu relacionamento com Cristo. Não é esse o meu interesse. O meu intuito é apenas que você não presuma ter entrado pela porta estreita enquanto você caminha pelo caminho largo. Coloque o seu cristianismo em julgamento. A sua fé tem sido uma fé sadia? Uma fé que é baseada no genuíno Evangelho de Cristo, tal qual a Escritura o apresenta? A sua vida tem sido coerente com aquilo que você professa? Amados, que cada um de nós possa se apresentar diante de Cristo no dia final com um coração honesto, com um coração seguro, sabendo que Ele irá nos receber como amigos e não como estranhos. Que Deus assim nos abençoe.